Olá, boa tarde, vamos começar. Primeira, desculpas pelo atraso, o trânsito hoje está nos últimos dias, então peço desculpas aí pelo pequeno atraso. Meu nome é Jorge Kawad, eu sou gerente Legal Compliance da BIMED. Em nome da associação, eu queria agradecer a presença de vocês, abrindo esse painel, que a gente vai tratar um pouquinho sobre financiamentos no setor médico, especialmente no setor médico, sob ótica ESG. Para isso, a gente vai ter hoje como nosso moderador o Pedro Carneiro, sócio da SP Law Advogados, e como nossos debatedores hoje, a gente tem aqui pela ordem a Gabriela Blanchet, ex-presidente e associada do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, sócia fundadora do Blanchet Advogados e conselheira certificada EAG, do Competent Board Canadá, além de mestre em Direito pela FGV e também membro do IBGC. A gente tem o Daniel Iso na ponta. Daniel é fundador e CEO da Vox Capital, que é um gestor brasileiro de investimentos de impacto, com uma visão também bastante importante sobre financiamentos junto à ótica de ESG. E no meio, entre o Pedro e o Daniel, a gente tem também a Juliana. A Juliana é engenheira ambiental, pós-graduada em administração de empresas pela FGV, com ênfase em empreendedorismo e mestre em administração pública do MPA pela Columbia University. Atua no setor privado, na área de gestão ambiental, foi e recursos naturais de São Paulo. Atua na Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Segurança Alimentar e chefe de abastecimento do Estado de São Paulo. Também foi gerente de relações institucionais da Invest São Paulo, Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade. Foi também chefe de gabinete da presidência do Desenvolve São Paulo, Banco Empreendedor, agência de fomento do Estado de São Paulo, acumulando a chefia de governança corporativa e gestão dos colegiados estatutários. E também é líder da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e líder público na Fundação Lehman e líder do Renova Brasil. A ideia hoje é debater um pouquinho financiamentos públicos e privados e como é que o mercado está vendo o crescimento do setor de equipamentos e do setor de saúde como um todo, mas em especial o setor de equipamentos e dispositivos médicos, e como é que a gente tem que se adequar, e as empresas têm que se adequar a esses novos e essas novas possibilidades de investimento sobre a ótica ESG. Passo a palavra ao Pedro, que vai moderar o debate. Bom, boa tarde a todos. Jorge, em primeiro lugar, agradeço à BIMED pela oportunidade da gente realizar esse painel aqui durante a Hospitalar. Para nós é uma honra muito grande estar presente aqui com vocês, então agradeço bastante essa oportunidade. Então, o Jorge já me apresentou, eu sou Pedro Carneiro, sou sócio do SP Law Advogados, né, e atuo na parte de regulação, meio ambiente e ESG. Vamos hoje, como o Jorge já deu uma adiantada, a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos e financiamento ESG para o nosso setor de saúde e dispositivos médicos, né? Aqui na Hospitalar, eu acho que já tem um bom termômetro, né? Eu nem diria retomada, mas eu acho que a pujança do setor de saúde presente aqui nesses dias de evento, lotado, né, com bastante acontecimentos, entrevistas, palestras, expositores. Então, acho que isso justifica ainda mais a gente pensar, né, como fomentar o setor, como a gente avançar nessa agenda de financiamento e investimentos ESG. Para falar sobre isso, então, acho que os nossos expositores aqui, os ilustres expositores que estão ao meu lado, cada um vai poder dar a sua contribuição e a gente vai ouvir um pouco sobre a ótica dos órgãos reguladores, quer dizer, quando a gente pensa em investimento ESG, quem são os órgãos reguladores, quem está olhando para isso, né, sob o ponto de vista do mercado de capitais, sob o ponto de vista dos entes financiadores, dos bancos, sob a perspectiva do governo. E também, né, sobre a ótica empresarial, como é que são as melhores e quais devem ser as adequadas regras de conformidade e de governança corporativa que as empresas devem adotar justamente para conseguir, né, atingir esses investimentos, esses financiamentos que podem, né, surgir de diversas possibilidades dentro do mercado regulado e do setor público. Para iniciar, então, eu vou passar a palavra
para a Gabriela e, na sequência, Gabriela, são 10 minutos. Eu vou controlar o tempo aqui, te aviso. E aí, depois a gente segue. E nos 30 minutos finais, só para deixar todos cientes, a gente vai ter um bate-bola aqui, uma conversa entre todos nós, para a gente poder discutir alguns aspectos mais práticos aí dos investimentos ESG. Gabriela, por favor. Obrigada, Jorge. Gostaria de agradecer à Abimed pelo convite. A Abimed, que é uma parceira cada vez mais forte do IBDE, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Obrigada, Pedro, por me passar aqui a observação que eu tenho 10 minutos. Vamos lá, vou tentar ser breve. Eu fiquei com a missão aqui de fazer uma visão mais introdutória e geral do ESG, colocar todo mundo mais ou menos na mesma página. Claro, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, que é da governança corporativa, porque, afinal de contas, o G não está nessa sigla à toa, né? Ele está nessa sigla por alguma razão. E eu costumo até dizer nas minhas aulas, enfim, que a sigla deveria ser GSE, né? Porque a partir de uma visão de governança corporativa é que a gente consegue atingir aí as nossas metas, tanto ambientais quanto sociais. Mas vamos lá, esse tema não é um tema novo, todo mundo já sabe, a gente fala de sustentabilidade dos negócios já desde a década de 70, a gente tem muitos livros já que falam sobre isso. O John Elkington é que a gente chama que é o papa, digamos assim, da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável dos negócios. Mas essa sigla ESG, ela ganhou tração, digamos assim, e um reconhecimento maior lá no início dos anos 2000, em 2004, mais ou menos, quando o secretário da ONU, naquela época, o Kofi Annan, fez um desafio para a turma do mercado de capitais e mercado financeiro, se eles tinham a capacidade de incorporar essa visão, né, para as questões ambientais, sociais e de governança no mercado de capitais e no mercado financeiro. E logo depois surgiu um movimento, quem trabalha no setor vai lembrar, que é o que a gente chama de PRI em português, mas que na verdade quer dizer Principles of Responsible Investments, que é princípios de investimentos responsáveis. E, na época, a gente viu uma adesão muito grande de grandes bancos, enfim, de financiadores de uma forma geral. Então, esse é um movimento que não é recente, mas, como a gente costuma dizer também, o mundo está sempre em transformação e grandes acontecimentos trazem grandes discussões. E aí veio a pandemia chacoalhou o mundo inteiro. Tivemos transformações profundas, não só pessoais, né, mas também dos negócios, e as empresas começaram a refletir muito mais sobre os impactos que os seus negócios têm causado, não só para o planeta, mas também para as pessoas. E aí passou-se a conversar mais sobre uma nova visão para o capitalismo, um capitalismo que olha para todas as partes interessadas, que a gente chama de stakeholders, não só para os acionistas. É um capitalismo que leva em consideração todos os interesses envolvidos ali, que de alguma forma tem uma conexão com aquele negócio. A partir daí, a gente vê, né, a tecnologia cada vez mais avançando, surge uma sociedade que a gente chama de sociedade 5.0, uma sociedade hiperconectada, mais ativista, que demanda que as empresas se posicionem, e surge, então, um novo perfil de consumidor, que demanda que essas empresas não se omitam com relação a questões que eles consideram importantes, né? Especialmente as questões socioambientais. E aí demanda uma maior transparência, né? As empresas precisam comunicar para o mercado, precisam informar para o mercado, não só as informações financeiras, né, os balanços, demonstrações financeiras, mas passam também a ser cobradas de informarem para o mercado as informações que dizem respeito às questões sociais e ambientais. E aí surge, então, uma discussão, e se a gente pegar uma linha do tempo recente, de 2020 para cá, um movimento global na busca de uma padronização dessas informações, né? Poxa, mas quais informações a gente deve divulgar, né? Eu sou uma empresa que eu trabalho no setor de saúde. Será que eu preciso divulgar questões ambientais, por exemplo? E aí surge um movimento global,
né? E é fundado um instituto que se chama International Sustainability Standard Board, o ISSB, que a gente chama, que tem a missão e a função de reunir vários órgãos diferentes de padronização de métricas, de divulgação dessas informações, dentre eles os mais conhecidos, o GRI, que muitas empresas aqui no Brasil já usam, o TCFD, que é para informações ambientais, divulgação de informações ambientais, e a SASB, que é o Conselho de Padrões Contábeis de Informações de Sustentabilidade e é o mais usado a depender do tipo de indústria. Então, por exemplo, para o setor de saúde, a SASB tem um capítulo específico para divulgações por essas empresas, trazendo métricas não só financeiras, mas também relacionadas, por exemplo, ao gerenciamento de uso da energia, gerenciamento do descarte de resíduos, sejam eles contaminantes ou não, privacidade de dados do paciente, isso faz parte do S, tá? Muita gente acha que o S diz respeito só à diversidade, equidade e inclusão, mas o S é muito mais amplo que isso, tá? E envolve, inclusive, privacidade de dados do paciente, envolve bem-estar, envolve saúde e segurança, enfim. Qualidade do serviço, de cuidado, transparência sobre preços de produtos ou serviços, tudo isso faz parte de um rol de métricas que a SASB recomenda que sejam divulgadas por essas empresas. E eu não preciso dizer, né, que o setor de saúde está intrinsecamente ligado à agenda ESG, né? O ODS 3 da ONU menciona expressamente a importância de se ter boa saúde, bem-estar, né? E, claro, que com tudo isso acontecendo, essa discussão mundial sobre quais métricas divulgar, os reguladores não ficam para trás. Os reguladores, então, começam a se mexer no mundo inteiro. A gente tem a SEC cada vez mais atuante, criaram agora uma task force, uma força-tarefa para olhar as informações que são divulgadas pelas empresas de capital aberto e que abriram capital lá nos Estados Unidos para conferir se essas informações são realmente verídicas, e aí a gente tem até alguns casos de litigância por greenwashing, que é você divulgar informações que você efetivamente não cumpre. E a CVM, óbvio, não poderia ficar para trás, seguindo toda essa tendência, lançou, ano passado, uma resolução, que é a Resolução 59, que altera um pouco sobre as informações que devem ser divulgadas pelas empresas de capital aberto, incluindo nessas informações relacionadas às questões ESG. Então, a partir desse ano, ela entrou em vigor esse ano, em janeiro de 2023, as empresas de capital aberto já precisam divulgar nos seus formulários de referência as informações relacionadas às questões ESG, e isso por conta de que é preciso que a gente ofereça para o mercado informações de qualidade, informações confiáveis, né, e ali avalizadas por um órgão oficial regulador, que é a CVM. Além disso, a gente vê um movimento de fundos de investimentos e gestoras que passaram a olhar para esses negócios de impacto e passaram a considerar essas questões ESG nas suas decisões de investimento. E está aqui o Daniel, que não vai me deixar mentir, depois ele vai falar com mais detalhes para vocês. Passamos a ter também os grandes financiadores, sejam eles públicos ou privados. O BNDES, por exemplo, teve uma iniciativa em conjunto com o Banco Mundial no sentido de alocar mais recursos para justamente fomentar essa agenda ESG nas empresas. Portanto, gente, assim, se eu puder deixar uma mensagem rápida final, nem sei se eu estourei meu tempo ou não, o ESG na saúde ele deve ser visto como um pilar estratégico, deve ser incorporado na estratégia de negócios de forma genuína, não checklist, né? Ok, vou ticar aqui, já resolvi e tal. Pelo contrário, a alta liderança, a alta gestão tem que apoiar e incentivar isso de forma irrestrita, incondicional, tem que fazer parte do mindset de negócios, por isso que a gente fala dessa transformação profunda de mindset, e a partir daí a gente consegue ver, com a base da governança, obviamente, né, a governança corporativa ali funcionando bem, de forma madura, robusta, independente do tamanho da empresa, porque há quem pense que governança corporativa é só para empresa grande, não é. E ESG é uma jornada, você nunca vai começar fazendo tudo direitinho, enfim.
Fica aqui o meu recado e eu acho que a partir dessa visão ganham a saúde, o paciente, a sociedade e o planeta. Eu só queria me corrigir aqui, eu cometi uma indelicadeza. Na hora que eu apresentei a Juliana, eu não apresentei o cargo atual. Então, eu só queria reforçar, a Juliana Augusto Cardoso atualmente é secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Desculpa, e eu acabei não colocando o seu cargo atual. Obrigado, Gabriela. Para a gente seguir aqui, vou passar a palavra para o Daniel. Daniel. Bom, eu fiquei em dúvida se a Juliana tem tempo para dormir, comer, se tem uma lista de coisas que você faz. Bom, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou sócio e fundador de uma gestora de investimentos de impacto, que chama Vox Capital. A gente existe desde 2009. Eu vou falar um pouco do que a gente faz e qual a ligação disso com o ESG, né? Os fundos de impacto são aqueles que têm a intenção de gerar um retorno financeiro, além de um impacto socioambiental positivo e mensurável. Então a gente tenta juntar as duas coisas. E quando a gente está falando de impacto, a gente está olhando principalmente para o produto ou serviço. Então, se aquele produto ou serviço ele resolve algum problema, se ele melhora o acesso, se ele melhora a qualidade do acesso, principalmente pessoas ou grupos que têm mais dificuldade de acessar soluções de qualidade, um exemplo aqui de saúde, mas pode ser de educação, serviços financeiros, ou também questões produtos que resolvem problemas ambientais. A gente fala do fim, né, qual é o produto, mas obviamente que para funcionar esse fim, o que o produto faz de impacto, você também tem que seguir boas práticas de ESG. Eu gosto de diferenciar, meio simplificando, quando você fala de impacto, você está falando do produto ou serviço, quando você fala de ESG, você fala de como você faz esse produto ou serviço, esse o que e o como, que eles não necessariamente vêm juntos, então você tem que olhar para os, mas idealmente eles vêm juntos. Então são diferentes, mas complementares e tão importantes quanto. A gente hoje faz, bom, como eu já falei, faz isso há 14 anos. Hoje a gente faz a gestão de 900 milhões de reais de investimentos com esse foco de juntar impacto com retorno financeiro. Tem aí no histórico, né, principalmente investimentos em serviços financeiros, educação e saúde. Se você for juntar saúde nesses 13 anos, 14 anos, a gente investiu cerca de 40 iniciativas de saúde. E falhou? A gente hoje faz a gestão do fundo do Einstein, então a gente tem uma parceria com o Hospital Albert Einstein para fazer inovação, investimentos em startups que estão inovando no serviço de saúde. E a métrica é essa, como que eu dou mais acesso, como eu melhoro a qualidade do acesso da população em geral. E a gente tem aqui um histórico, como o Pedro trouxe a questão de medical devices também aqui, né, de equipamentos médicos, para falar, a gente tem um histórico aí de investimento menos, né, das 40 empresas que a gente investiu, 4 são de equipamentos médicos. Você tem um desafio aí de investimento pensando em equipamentos médicos para venture capital, que é o CAPEX, né, o custo de investimento e de escala. Mas no caso a gente tem um caso que está aqui, inclusive expondo na Hospitalar, que é um investimento que a gente fez em 2015 na MagnaMed, que é uma empresa de ventilador pulmonar, que é a principal produtora de ventiladores pulmonares da América Latina, que foi responsável, já vinha bem, mas na pandemia ela teve um papel fundamental. A gente entregou 5.000 dos 7.000 ventiladores que o SUS comprou para os hospitais públicos em todo o Brasil. E o que a gente viu, e o impacto que isso causa, e o legado que isso causa, os países que não tinham algum fornecedor. Eu lembro que teve casos interessantes durante a pandemia, só para abrindo um parênteses aqui. Depois, Pedro, você me para, tá? Se eu estiver estourando o tempo, que eu vou abrir um galho aqui na conversa, que países que não tinham produtores locais de ventilador pulmonar ficaram atrás da fila.
Para vocês terem uma ideia, eu acho que o SUS acertou, mas o pessoal confiscou toda a produção da máquina MED até, pagando, claro, mas até cumprir a meta de entregar todos os ventiladores. E faltaram peças na época, né? Para vocês terem uma ideia, a gente teve que produzir 5 mil ventiladores em 3 meses, coisa que a gente fazia em 2 anos, né? 5 mil levava 2 anos para fazer, a gente teve que fazer em 3 meses. Faltaram peças no mundo. Pra vocês terem uma ideia, o avião não podia pousar, o avião com peça não podia pousar nos Estados Unidos, senão eles confiscavam o avião com peça para produzir para o mercado americano. Então, o fato de você ter uma produtora local de ventiladores ajudou a reduzir um impacto que já foi grande, mas reduzir ainda um pouquinho o impacto que a pandemia teve aqui no Brasil. Então, a gente está olhando para esse tipo de tese. Então, só para explicar o que o investimento de impacto está olhando, em 2015 a gente fez investimento na MagnaMed. Obviamente que a gente não investiu falando, olha, em 2020 vai ter uma pandemia. Não. A gente falou, olha, existem no Brasil, principalmente em lugares mais carentes, muitos leitos de UTI desativados por falta de equipamento. Então, uma produtora local de equipamentos críticos para uma UTI, como um ventilador pulmonar, faz sentido para a gente levar essa solução para o Brasil como um todo. E na época chamou muito nossa atenção que o Einstein usava a MagnaMed e o Sistema Público de Saúde do Rio Grande do Norte também comprava a MagnaMed. Então, ele falou, olha, uma solução que serve tanto a classe mais alta quanto a classe E, né, que depende do setor público, dos hospitais públicos no Rio Grande do Norte, está tendo a mesma qualidade de serviço. Então, foi essa tese que fez a gente investir na MagnaMed, e é nesse tipo de coisa que a gente está olhando, né? E eu vou fazer até um pouco mais rápido aqui. Eu acho que assim, tem 2 outros temas que eu queria cobrir, que é o tema do o que a gente está olhando. A grande pergunta que a gente faz quando a gente começa a falar de impacto é o quanto você está afim de abrir mão de retorno para ter um impacto social. E eu acho que isso é um dilema, um falso dilema, na verdade, né? Eu gosto de retribuir com outra provocação, falando o quanto você está afim de abrir mão de retorno no longo prazo para maximizar seu retorno financeiro no curto prazo, né? E aí a gente tem diversos exemplos que estão rolando. Teve Americanas, foi um caso clássico aqui no Brasil, que é fácil de falar, mas tem outros, se vocês forem pesquisar. E olhar para impacto hoje, como a gente vê ESG e impacto? A gente vê como olhar para impacto e ESG como uma forma de reduzir riscos que vão afetar o valor da sua empresa, cada vez mais. A gente está numa sociedade cada vez mais cobra, e ainda bem, cada vez cobra comportamentos éticos, cobra comportamentos sustentáveis das empresas. Quando você abre mão disso, a gente já começa a ver esses riscos, claro, riscos de você... E às vezes não é nem má intenção, mas é você colocar uma dimensão toda fora do seu radar, que pode trazer complicações no futuro. Mas a gente vê riscos de impacto no valor da empresa e da imagem da empresa no curto prazo, mas a gente já vê cada vez mais uma dificuldade de atrair mais clientes, né? Você fala, principalmente as gerações mais novas querem saber de onde estão consumindo. Investidores estão cada vez mais cobrando ESG, ações éticas e impacto, inclusive, dos seus recipientes de investimento, né, das empresas que estão investindo, estão recebendo investimento. E outro lugar que nem tanta gente fala, mas que está muito claro, na atração de talentos. Se você não cuida do ESG, está cada vez mais difícil atrair as grandes mentes e as pessoas que estão se formando, se graduando, estrelados por aí. Então, esse trio de investimento, consumo e rede de colaboradores vai fazer com que, ao longo do tempo, e eu acredito isso a gente já está vendo o começo disso, mas vai piorar, quer dizer, vai melhorar nesse sentido de o valor da empresa estar relacionado do quão ética, quão capaz de gerar impacto ela é. E quando a gente fala de investimentos em equipamentos médicos aqui no Brasil, lógico, além do desafio que eu falo, o que fez a MagnaMed ser tão bem sucedida, principalmente na época da pandemia, mas que eu vejo uma oportunidade para outras empresas de equipamentos médicos fazerem, é tentar
parar de olhar para os Estados Unidos e Europa como fonte de inspiração e olhar para as necessidades do sul global. Acho que o Brasil tem que aceitar que a gente é do sul global e que as nossas necessidades do brasileiro está mais perto do que a África e o Sudeste Asiático têm de necessidade do que a Europa tem de necessidade. O que fez a Magnamed se dar bem? Magnamed, eles criaram um equipamento que é fácil de usar, então com touchscreen você faz o setup de qualquer paciente, não diferenciando o tipo do paciente. E você tinha uma bateria que durava 7, 8 horas versus 1h30 dos equipamentos dos líderes do mercado europeu. E você tinha um preço 30% mais barato, em média. Então, obviamente, que se eu for querer desenvolver um respirador olhando para os líderes do mercado, eu vou fazer uma coisa que é difícil de fazer o setup, tem uma bateria que dura pouco e obviamente, acaba custando mais caro. Fato é que, na Alemanha, é fácil de se esperar que se eu estiver precisando de um respirador numa ambulância, eu vou ter um hospital de boa qualidade daqui a 15 minutos. Então, 1h30 de bateria, vamos convir que tem uma margem de segurança bastante grande. Se você pega uma ambulância no interior de um estado do Nordeste e precisa levar até a capital para a pessoa ter um atendimento, uma bateria de 1h30 talvez não seja o suficiente. Um equipamento que tem o setup difícil, você precisa de alguém especialista para fazer o setup da máquina, talvez não seja uma realidade dentro de uma ambulância no interior desse mesmo estado. Então, esse tipo de mentalidade, eu acho que pode fazer não só um produto ter um espaço no Brasil, que se você não estiver olhando para isso, não tem, mas também uma possibilidade de tecnologia brasileira, empresa brasileira, ter um alcance mais global se você olhar para o Sul. Lideranças de equipamentos médicos do sul global é uma possibilidade que eu vejo, e isso é uma coisa que faria sentido um fundo investir. Então tem apetite, mas tem esse olhar que eu acho que a gente precisa ajustar quando a gente está falando de inovação para o mercado brasileiro e para o sul global. Muito bem. Obrigado, Daniel. Vamos já passar aqui para a Juliana. Você pode usar... tem outro microfone? Agora vamos ver a Juliana falando sobre o papel do Estado nesse fomento, e eu acho que a liderança do Estado de São Paulo vai ser muito importante para a gente juntar essas pontas e depois começar os nossos debates. Por favor. Obrigada, Pedro. Tá chiando um pouco ou tá bom? Então, quero agradecer aqui, Jorge e a Abimed, primeiro pelo convite. A gente bateu um ótimo papo em relação como que a gente pode desenvolver e fomentar a indústria, né? E, sobretudo, falando em indústria, colocando todo o setor de dispositivos e equipamentos médicos como uma indústria de extrema relevância, né, para o estado de São Paulo e para o país. Eu peguei uns dados aqui que acho que talvez nem todos tenham ideia, mas a gente está falando de um setor que nesse ano a projeção é de ter um retorno aí, em termos de arrecadação de 28 bilhões de reais. Né? Então, de novo, um setor com extrema relevância que corresponde a 0,6% do PIB nacional. Então, por que eu coloco isso, primeiro de tudo? Para qualificá-los como uma indústria de extrema relevância, e que quando a gente linka isso com o ESG, a gente vê que também é uma indústria de muito fácil conversão de narrativa. Por quê? Se você produz uma máscara, né, com a pandemia ficou mais claro, mas e se você produz uma super máquina, super inovadora de exames, a gente vê que a conversão do impacto social disso é muito fácil. Diferente de muitas outras indústrias, vocês têm um papel muito significativo em termos de retorno social e impacto disso na saúde pública, na saúde geral da comunidade. Né? Então, acho que considerando esses aspectos ESG, vocês partem muito na frente nesse sentido. O segundo é em relação à parte de sustentabilidade. Também é um setor que, diferente de muitos outros, a gestão do resíduo também já é muito adequada. Né? A gente avançou muito nesse processo ao longo dos anos para o descarte ser correto, para todo o tratamento dos resíduos, especialmente aqueles que são contaminantes. Claro que para grandes dispositivos ainda, especialmente aqueles que são tecnológicos, grandes máquinas, não necessariamente a gente tem uma logística reversa tão fácil, tão simples, mas também há muito aproveitamento. Então, do ponto de vista ambiental,
Claro que aí a gente indo para o chão de fábrica tem muito a se fazer no sentido de melhoria de eficiência dos equipamentos, mas a gente também tem um ganho muito fácil de narrativa ESG. E do ponto de vista de governança, também não acho que é algo tão tabu, afinal, muitas das empresas e da indústria fornecem para o próprio governo. Né? E esse processo de fornecimento para governo demanda, sim, que uma empresa esteja estruturada, que tenha todas as certificações. E aí uma provocação que eu deixo em relação a isso é que cada vez mais é importante que o setor também cobre que o governo tenha mais transparência e mais melhoria nos seus processos de governança no momento da contratação. Isso é importante dizer porque tem que ser uma demanda puxada também pelo setor. A gente, Estado, demanda muito dos empresários que tenham que se adequar às realidades para ser um fornecedor, mas também é importante cobrar compliance por parte do governo. E com essa narrativa eu começo a contar um pouco mais do que a gente está fazendo no governo do Estado de São Paulo sobre a liderança do governador Tarcísio de Freitas. Quando a gente olha para a indústria do Estado, a gente vê que a gente tem concentrações muito grandes do PIB. Na região metropolitana de São Paulo, muito claramente, região de São José dos Campos, região metropolitana de Campinas e algumas outras. O restante do Estado está muito pobre ainda em relação a esses principais. E a gente tem uma responsabilidade de levar para vocês e levar para a indústria como um todo opções para que a gente distribua melhor esse PIB, para que a gente consiga efetivamente levar emprego, renda e desenvolvimento regional. E quando a gente olha isso, né, o Jorge até falou, é importante falar dessa questão regional, porque a gente distribui de duas formas. A gente distribui o Estado nas regiões administrativas, que são 16, e a gente separou o Estado também em 10 polos econômicos. Quando a gente faz essa distribuição, a gente começa a olhar aonde tem concentração da indústria e da sua cadeia de valor. Isso é importante dizer que não é somente a principal indústria, mas sim como ela se conversa com outros setores. E a gente distribui pela regionalidade. Então, o que a gente começa a fazer para melhorar a competitividade do Estado? A gente começa a traçar, e aí o que o Daniel falou em relação ao que a gente viveu na pandemia, de falta de equipamentos ou falta de insumos para a produção, a gente começa a endereçar. Como? A partir das principais empresas de cada região, a gente traça um raio de 50 quilômetros. Tudo que for comprado fora desse raio de 50 quilômetros é nossa obrigação do Estado atrair, trazer para cá. Então, nesse processo, a gente usa as nossas vinculadas. Então, a gente tem a Invest São Paulo, que é a agência de atração de investimentos, sobretudo com os escritórios internacionais, a gente consegue, inclusive, trazer indústrias estrangeiras para cá, mas também aumentando a capacidade instalada das empresas que já estão no Estado. E a gente usa a Desenvolve São Paulo, que é o banco, é a agência de fomento, que tem recursos para o desenvolvimento. Então, quando a gente olha o Estado como um grande mapa, a gente olha as interações que essas cidades e essas indústrias têm como umas com as outras, mas, sobretudo, com a sua cadeia de valor, a gente começa a empurrar o desenvolvimento para concentrações regionalizadas. Então, você começa a tirar desses grandes polos, mas não tirar no sentido de competir, mas sim no sentido de distribuir a riqueza. E isso é uma forma da gente gerar emprego. E quando a gente começa a trabalhar junto com o setor produtivo, a gente também entende que o nosso pilar não é só tratar questão do planejamento, mas olhar quais são os indutores da competitividade. E aí também um outro ponto que eu acho importante trazer para vocês. A gente fala muito sobre os benefícios e incentivos fiscais que o Estado tem. Então, quais foram os caminhos que a gente colocou para que a indústria do Estado de São Paulo seja mais competitiva e, portanto, a gente cumpra a meta do governador Tarcísio da gente reindustrializar o Estado? A gente começa primeiro olhando os benefícios fiscais que já existem. É muito reconhecido e várias áreas têm. Tecnologia, a gente tem investido cada vez mais para que a gente possa promover realmente um ganho de escala, porque quando a gente coloca, estamos na 4ª Revolução Industrial, colocando inteligência artificial nos processos, colocando cada vez mais o digital como foco, facilitando a entrada de pessoas nesse ciclo.
Então, a gente começa a trabalhar de uma maneira mais eficiente na distribuição dos benefícios. A outra coisa é que as empresas que já atuam no Estado e que precisam ou que têm o apetite de aumentar suas plantas, de expandir, de novo, o setor médico é um setor de muito peso para o PIB, mas que, sem dúvidas, ele tem crescido cada vez mais, né? Lembrando que a gente tem cada vez mais uma população que está envelhecendo, portanto, a gente precisa estar preparado para esse impacto futuro que a gente vai ter. Então, a gente olhar para esse mercado e fazer essas trocas faz muito sentido para a gente, olhando os benefícios. E aí, quando eu falo para vocês, as indústrias que estão instaladas, a gente começar a converter aqueles créditos tributários existentes, sobretudo de ICMS, em CAPEX para investimentos. Então, é uma outra coisa que a gente está fazendo para que a gente tenha cada vez mais pacotes de incentivos para a indústria crescer. Alguns outros pontos que são importantes também nos processos produtivos, que são prioridades do governador Tarcísio, junto com o nosso secretário Jorge Lima. A gente trabalha esse parte de planejamento, como eu falei, competitividade, e a gente pode plugar algumas outras questões. O Daniel também comentou aqui, que eu acho relevante, a capacitação das pessoas. Né? A gente tem, muitas vezes, no setor médico, muita dificuldade de treinar uma mão de obra que vá alcançar e que vai conseguir operar esses novos equipamentos. Então, é também papel do Estado, e aí a gente tem 4 pilares. Eu falei o primeiro para vocês, desenvolvimento econômico e competitividade. O segundo pilar entra a capacitação técnica. Então, o Estado tem e vai cada vez mais prover esse tipo de qualificação profissional e com foco na empregabilidade. Então, para a gente é muito importante ouvir cada um de vocês em relação a essa demanda, para que a gente possa desenhar cada vez mais produtos específicos para que a gente supra essa demanda de mercado. Para vocês terem uma ideia, a gente lançou agora, tem 2 meses, o Qualifica SP, que foram um treinamento de 123 mil vagas de graça para desenvolvedores na área de tecnologia da informação. Isso faz muita diferença porque é um setor transversal e que daqui até 2025, até 2027, salvo engano, a gente vai ter uma falta de 500 mil profissionais nessa área. Então, vocês demandando da gente qual a mão de obra, a gente vai qualificar. Inclusive, com o Einstein, a gente já está numa conversa muito importante para que a gente consiga levar também treinamentos, especialmente para o interior, na área de saúde. E treinamentos gerais, assim, a gente pode falar de cuidador de idoso, que é uma demanda, assim, lá na ponta, a gente pode falar de auxiliares de enfermagem ou de farmácia, de atendentes, enfim, uma série de opções que a gente tem para colocar, mas, de novo, vocês precisam demandar para que a gente possa distribuir, para que a gente possa capacitar. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar que a gente trabalha é o empreendedorismo e a desburocratização. Isso também é um tema bastante importante para a indústria, porque a gente está trabalhando a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica no Estado de São Paulo. Então, a gente já tem uma lei que aqui foi chamada de Código de Defesa do Empreendedor, mas que agora a gente está trabalhando a sua desburocratização, a sua regulamentação, onde a gente coloca as 5 principais secretarias licenciadoras para facilitar o processo de abertura das empresas e das indústrias. Então, a gente coloca a CETESB, que tem o meio ambiente, a gente coloca a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária, coloca o GRAPOAB, que aí talvez seja o menos de vocês, mas é de loteamento das áreas, a gente coloca o Corpo de Bombeiros com a VCB e nós mesmos com a JUSCESP, que é a Junta Comercial, que também está com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a gente trabalha a desburocratização para facilitar os negócios e, dessa forma, a gente impulsionar. E por último, o último ponto que eu já falei para vocês, que em relação ao banco, a gente tem a linha de fomento. Um fomento que ele é para a indústria em geral, mas para qualquer cidadão que queira, a gente tem desde o microcrédito para informal, para formal, e aí sim o Desenvolve, isso é o Banco do Povo, e tem o Desenvolve São Paulo, que aceita e pega projetos de todos os tipos de indústria e sobretudo para inovação. Temos linhas específicas para inovação. E aí, já também deixando mais uma provocação aqui para vocês, não sei quem conhece a FAPESP. FAPESP, ela reúne recursos para investimento em pesquisa e tecnologia. Então, dependendo da demanda que tiver, de repente eu preciso pesquisar ou eu tenho já uma linha mestre para produção de algum produto específico, tem editais a serem construídos junto com a Secretaria Demandante ou com a Secretaria de Saúde ou até com a Agente de Desenvolvimento Econômico, para que vocês possam plugar um pesquisador do sistema FAPESP e
a empresa entra junto para que a gente possa fomentar ou induzir ou melhorar tanto pesquisas na área de tecnologia aplicada ou na área geral. Então, só para dar um exemplo aqui que talvez todo mundo conheça, o Tetra Pak, aquela embalagem bastante antiga, foi produzida num edital como esse, junto com o Instituto de Tecnologia do Alimento e com a indústria. Então, uma provocação para que vocês conheçam também a FAPESP, por ser um caminho importante para o desenvolvimento de tecnologia e que vocês podem buscar e acessar junto às secretarias e o governo do Estado de São Paulo. E aí, só para eu finalizar, não sei como é que eu estou de tempo aí, de alguns outros pontos que para a gente é bastante importante. Além da gente trabalhar a reindustrialização do Estado e todo esse planejamento, a gente tem falado muito da redução do custo São Paulo, da redução do custo de produção. Então, a gente, assim como foi feito, o secretário Jorge Lima fez no governo federal, a gente está trazendo o custo São Paulo aqui, para que a gente possa entender quais alavancas de desenvolvimento são importantes a gente destravar, para que a gente possa induzir para que tenha cada vez mais indústrias, mas, como foi bem falado pela Gabriela, a gente precisa realmente fazer com que essa indústria nova possa se adequar a uma nova realidade também. Então, o que a gente está buscando é uma indústria de baixo carbono, uma indústria que tem eficiência energética. É nosso papel também fomentar que essa eficiência energética aconteça. Então, a gente está atraindo, criando linhas de crédito, trabalhando com os municípios também para que melhorem a infraestrutura que possa atender. Então, a gente está obcecado por buscar mecanismos de energia renováveis, e aí a gente fala desde utilização de gás natural, que não é necessariamente renovável, mas se a gente tem uma eficiência muito grande quando ela é implantada na indústria, a transição através de solar, a transição através de hidrogênio verde ou hidrogênios de baixo carbono em geral. Então, todo esse processo está sendo colocado, e outro ponto importante é da economia circular. É como a gente consegue aproveitar várias vidas diferentes, várias fases diferentes dos nossos processos produtivos ou do nosso produto final. Então, algumas das linhas que a gente está trabalhando para induzir, para fomentar e para apoiar. E aí, por último, deixando para vocês que para a gente precisa ter o diálogo enquanto Estado de São Paulo. Não adianta a gente se isolar, né? De novo, o governador coloca 3 Ds para a gente como prioridade e está no nosso discurso de todos os dias. Desenvolvimento, mas o desenvolvimento que gere riqueza local, que gere desenvolvimento, que gere emprego, que gere realmente um crescimento real do Estado de São Paulo. O segundo é a dignidade, para que a gente possa buscar gerar emprego de novo, gerar renda, gerar atividade para as pessoas, para os indivíduos, dando oportunidade. E o terceiro dele é o diálogo. A gente precisa dialogar. Então, sobretudo, quero me colocar à disposição para que o que vocês precisarem do Estado de São Paulo é nossa obrigação. E o governador, estávamos há pouco aqui, Pedro, só para tomar mais um segundinho, lançando uma iniciativa, e o governador fala sempre da gente comemorar as pequenas conquistas. E a gente lançou o Diário Oficial, o novo Diário Oficial do Estado. Parece uma bobeira. Afinal, nem todo mundo usa o Diário Oficial, não é uma coisa absurda. Porém, ela vai gerar de economia 100 milhões de reais por ano para os cofres públicos. Então, essa é uma grande vitória também, porque esses 100 milhões de reais podem ser melhor investidos na saúde, pode ser melhor redirecionado. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo de eficiência do Estado. E aí, o último ponto também de provocação que dá eficiência é que também é nossa obrigação trabalhar a governança dos dados, como também a Gabriela colocou. A gente tem os dados dos pacientes, mas a gente não tem uma interligação. Portanto, a gente tem um ralo aberto para a gente não sabe se o paciente foi numa OBS, recebeu medicamento, se ele é um paciente crônico, se ele for atendido no hospital, a gente não tem mais a informação. Então, a gente está no processo de modernização do sistema. O governador também traz e trouxe hoje o trabalho que a gente tem com a inovação, trazendo a telemedicina como realidade para o Estado. Afinal, a gente tem a capacidade de muitos especialistas no Estado, e uma vez que a gente transforma isso em telemedicina, a gente consegue abarcar especialmente e, sobretudo, os municípios mais distantes. Enfim, não quero me alongar aqui, mas acho que a gente tem uma série de benefícios, mas a troca, essa conversa, esse diálogo faz parte e é o que vai trazer sucesso para todos nós, né? O Estado estando bem, a indústria está bem e a população tem mais opções. Então, esse é o nosso objetivo. Obrigada. Muito obrigado, Juliana. Bom, muito importante ouvir de você essa proeminência do Estado de São Paulo para fomentar
todo esse desenvolvimento, principalmente, né, fazendo jus ao princípio da eficiência administrativa, né, que é algo que, de fato, quando a gente vê ela acontecendo, a diferença que faz nessas pequenas medidas, né, que às vezes passam desapercebidas, mas o resultado de impacto que acaba acontecendo. Vamos falar sobre isso e eu vou começar aqui, então, a fazer umas provocações, né, entre os nossos debatedores para a gente ter um bate-papo. Depois vou abrir aí para quem tiver algumas perguntas. E eu vou começar aqui com a Gabriela e com o Daniel para a gente colocar algo em perspectiva do que eu ouvi aqui. Eu acho que faz muito sentido, né? Então, ficou claro que o ESG não é um modismo, ele vem de bases muito fortes e, sobretudo, ele entrega resultados, né? Resultados palpáveis, competitivos de diversas esferas, de atração de talentos, de fluxo de capital. Nessa linha, né, existe uma base, né, que eu acho que o ESG ele é sempre construído sobre uma base legal daquilo que é a operação de conformidade de qualquer indústria regulada. E a gente está falando aqui de um setor de dispositivos médicos que encontra uma regulação muito forte, né? A gente está sempre dialogando com a Anvisa, a gente está sempre dialogando com os órgãos de saúde, a gente dialoga com o CETESB, a gente, né, por conta de fábricas. Então, a gente tem uma base legal aqui muito bem estabelecida. E o ESG surge, né, como essa adicionalidade que se coloca além dessa conformidade legal. E nessa toada, o que a gente verificou justamente a partir de 22? Uma série de iniciativas, de compromissos empresariais relacionados a essa sustentabilidade ESG, né? De todas as suas resíduos zero, net zero, quer dizer, as empresas percebendo essa oportunidade e, de fato, imbuídas ou não de um propósito específico de entregar esses investimentos de impacto, né, esses resultados de impacto, como o Daniel falou, buscando essas alternativas. Agora, Gabriela, como é que... E nessa linha, né, a gente começou a ouvir muitas certificações, selos relacionados a essas... e até do próprio Estado, e eu vou te perguntar depois, Juliana, a respeito disso. Como é que as empresas fazem, então, essa jornada? Você terminou a sua palestra falando justamente sobre essa jornada ESG. Como é que isso, de fato, se concretiza para não ficar só no discurso, para que, de fato, existam, sob uma perspectiva de governança empresarial, resultados factíveis que atraem, depois, Daniel, os investimentos de impacto? Como é que você enxerga isso? Bom, eu acho que falar que ESG é mimimi, a gente já passou dessa fase, né? Todo mundo já percebeu que se você não olhar para as questões socioambientais a partir de uma governança mínima, muito difícil você vai ter uma longevidade nos seus negócios, né? Mas também pegando um pouco no gancho do que o Daniel trouxe, um grande dilema quando a gente fala em um olhar estratégico, né, para as questões ambientais, sociais e de governança, é justamente você conciliar essa visão de longo prazo com o curto prazo, né? Porque, de uma certa forma, as empresas precisam sobreviver, né? A gente estava até conversando sobre isso lá dentro, né? O Daniel investe bastante em startups de impacto. E até eu brinco que a governança às vezes dá tilt com a turma das startups, né? A gente fica aquela coisa, né? Para que eu quero ter governança? Eu quero sobreviver primeiro, né? E aí, a partir daí, eu vou olhar para a governança. Então, esse é o grande desafio, o grande dilema, é você conciliar uma visão de longo prazo com a sua a operação dos negócios no curto prazo. Além disso, você tem que ter uma governança mínima, né? Uma governança mínima você precisa ter. Nem que seja para você entender quais são os impactos que o seu negócio gera, né? Quais são os riscos que você precisa mitigar. Não existe um negócio que não tenha riscos. Todo e qualquer negócio tem risco. E você não elimina os riscos estão sempre aí, você mitiga os riscos. Então, você precisa, no mínimo, entender quais são os riscos que você precisa mitigar e aí, a partir daí, você trabalhar na sua gestão de riscos, seus controles internos, seus processos, seus procedimentos, né? Por isso que eu brinco que a sigla deveria ser o GSE, porque a partir dessa governança mínima, e a governança mínima envolve justamente entender o regulatório também, que impacta no seu negócio, né?
A gente brinca, fazer uma matriz de materialidade. O que é isso? É você entender quais são os riscos do seu negócio, né? Elencar eles ali e trabalhar essa gestão de riscos a partir do assunto que impacta diretamente no seu negócio. Porque nem todos os negócios vão ter, por exemplo, riscos ambientais. Se eu sou, sei lá, uma prestadora de serviço, uma startup que está começando, enfim. É você entender aqueles riscos e começar a gerenciá-los. Além disso, o regulatório. Acho que é isso. Aí eu vou deixar o exemplo para o Daniel, mas assim, só reforçando que quando a gente fala em governança corporativa, a gente não está restringindo isso a empresas grandes, multinacionais, de capital aberto. Pelo contrário, startups também, empresas pequenas, né, podem muito bem ter uma governança corporativa que é cabível ali ao seu modelo de negócio. Né? E aí, só para finalizar a questão dos compromissos, a gente vê muitas empresas firmando compromissos que não podem cumprir. Isso é importantíssimo, porque a partir do momento que você comunica para o mercado, né, nessa pegada agora que a gente tem de uma sociedade hiperconectada e que acompanha ali a vida da empresa desde sempre, né, e que demanda um posicionamento, se você comunica para o mercado e não cumpre, isso também é um problema muito sério. Então, você precisa pensar muito antes de comunicar um compromisso ESG para o mercado. Acho que deixo essas provocações. O Daniel toca com os exemplos que ele tem visto aí como um fundo que investe nesses negócios de impacto. Obrigado. Deixa eu ver qual fio que eu pego. Tem vários fios possíveis. Acho que eu vou começar pelo nível de governança que pode se esperar de uma startup, quando você está falando do G, do ESG. E eu concordo com a provocação do G vir, porque depois eu vou falar, vem muito da liderança primeiro, né? No G, se tivesse um L dentro do G, né? G, entre parênteses, L, social e ambiental, seria correto. Eu acho que, assim, por mais que seja complicado para uma startup, e obviamente que quando a gente está falando de startup, e a gente brinca lá dentro, e não é uma brincadeira, é verdade, a governança de uma startup que não existe é zero. O impacto também de uma startup que não existe é zero. Então, a primeira obrigação de uma startup é sobreviver, é conseguir achar um modelo de negócio que vai fazer com que ela sobreviva primeiro, prospere depois. Mas tem algumas coisas básicas que a gente gosta de ver desde o começo. Tem coisas que não só não demandam uma estrutura grande, mas também protegem a startup de riscos. O que vem mais à minha cabeça, a gente estava conversando lá atrás, é, por exemplo, um acordo de acionista. Acordo de acionista importantíssimo para uma startup, mas importantíssimo para a governança, e você pode fazer como uma startup. Aliás, começar uma empresa sem um bom acordo de acionista é um risco adicional que, né? Eu brinco que aí eu gosto de fazer uma analogia meio grosseira com casamento, mas você tem que começar apaixonado. Então é importante que o sócio, no começo você vai estar apaixonado, provavelmente tomara, pelo seu sócio, falando, são os sócios que eu precisava ter, é isso. Mas ao longo do tempo a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai passar por tempos ruins, por tempos bons, vai conhecendo a pessoa e as pessoas vão mudando ao longo do tempo também. Então começar já prevendo o que acontece e a discussão só funciona quando vocês estão apaixonados, né? O que acontece se a gente desapaixonar? O que acontece se alguém quiser sair? O que acontece se a gente brigar? O que acontece se alguém quiser comprar o outro? Isso, para a gente que está olhando para investimento, é fundamental. E se a empresa não tem, a gente faz ter. A gente ajuda a criar um acordo de acionista. Isso só como um exemplo de governança. Quando a gente fala de compromissos, né, Pedro, eu pensei que você ia tocar no lugar do greenwashing, né, mas você não usou a palavra. Mas tangencia o greenwashing, quer dizer, né, são oportunidades de mercado, esses compromissos, né? Como é que é entregue, como é que a gente vai mensurar isso aí, né? Então, eu acho, também vou fazer analogias meio cruas aqui, mas eu acho leviano você fazer greenwashing, vendo isso como oportunidade de mercado. Porque, primeiro, eu acho que é uma coisa muito mais profunda do que oportunidade de mercado. E aí, o paralelo que eu faço, sou pai de 2 crianças pequenas. E o comportamento infantil, por exemplo, vou usar o exemplo de uma refeição,
tá lá, senta na mesa, fala o que tem para eu comer, come e vai embora. Quando vai amadurecendo e crescendo, você fala, não, peraí, pega seu prato, leva o prato na pia. Mais velho, você pode lavar esse prato também. Acho que esse G está nesse lugar. As empresas estão acostumadas, a gente acostumou, normalizou as empresas fazerem o que fazem, e depois a gente chama o governo ou a sociedade civil para limpar a louça, para tirar o prato da mesa. E às vezes a gente coloca na ineficiência do governo, na incapacidade de lidar com os problemas que as empresas, que só estão lá para o que tem para comer, causam. Eu acho que ESG é um chamado para as empresas saírem dessa infância, começarem a entrar na adolescência e se verem como parte de uma sociedade onde todo mundo tem deveres e direitos. E não é só, mas eu paguei meu imposto. Eu paguei meu imposto, mas eu assoreei um rio. Não há imposto que pague o assoreamento de um rio. Então, para mim, é a questão de maturidade. Somos partes integrantes responsáveis pela sociedade em que vivemos. E nesse sentido, eu vejo o não se preocupar com o impacto das minhas ações, e eu falo isso para investimento, eu não me preocupar com o que o meu dinheiro está criando, vai entrar em algum momento, se é que já não entrou, está entrando, no panteão de fumar em lugares fechados. Lembra quando podia? Há 20 anos atrás já está todo mundo fumando aqui, independente do cara do lado ou não gostar disso, ou jogar lixo no chão. Eu acho que investir só... que são expansões do eu estou preocupado com o meu prazer e você se vira, ou estou preocupado com a minha conveniência e você se vira, vai ser mais ou menos a mesma coisa no futuro. Eu me investi pensando no meu retorno, sem pensar o que eu estou causando vai entrar nesse lugar. Então, eu falo que é leviano por um lado, mas por outro, eu não me preocupo com greenwashing. Eu acho que greenwashing é um sinal, eu vou ser polêmico, positivo. Porque eu falo, se as empresas estão achando que precisam se posicionar hoje para ser competitivas no mercado, já é um bom sinal. E elas não sabem o buraco onde elas estão se metendo, porque se elas fazem uma declaração muito forte, elas vão atrair recursos, vão atrair talentos. E aí, se você não viver o que você fala, a queda vai ser muito rápida. Então, eu vejo eu coloco uma lente colorida positiva para greenwash, porque eu falo, isso já é um sinal dos tempos, mostrando que você precisa fazer isso. E quem está entrando aí, e eu falo de um lugar de quem tenta fazer isso há 14 anos, não sabe onde está se metendo. Porque ou vai desistir rápido, ou vai ter que fazer de verdade. No final das contas, vai ser bom. Tem ruído no curto prazo, no médio e longo prazo, eu acho que é um sinal também positivo, apesar de tudo, tá? Tem os cuidados, etc. Mas eu acho que falando uma palavra, um zeitgeist hoje da sociedade, você ter preocupação e precisar falar isso, um sinal na direção correta. Bom, muito bom. Juliana, voltando a bola aqui para você, eu gostei muito, né, de ouvir o papel aqui, pelo menos como o Estado de São Paulo, está se colocando de fato como um parceiro e indutor de investimentos. Eu acho que a tua apresentação você colocou e tocou em diversos, né, aspectos desde essa distribuição regional, fomentar empregos, né, locais para haver uma distribuição de renda mais uniforme dentro do Estado. Então, acho que a gente ter essa parceria do Estado indutor de boas práticas e fomentar o investimento e o paradigma que você colocou da lei de regulamentar no Estado de São Paulo a lei da liberdade econômica através dos seus diferentes balcões de licenciamento, isso é muito gratificante, é muito bom ouvir, né, que essa postura está sendo adotada, né, e para nós não soa como novidade, o Estado de São Paulo está à frente de iniciativas como essa. Para falar dessas iniciativas, eu queria ouvir de você, a gente vai ter agora no fim do ano, né, deve entrar em vigor a nova lei de licitações. E existe um capítulo, né, e compras públicas, especialmente para o setor de saúde, é algo fundamental. A gente tem um Estado como um dos principais clientes, né, do nosso setor. E nessa nova lei de licitações, é algo que ainda não está muito definido, mas já existia, né, um capítulo relacionado às compras sustentáveis. Eu acho que agora dá para a gente falar mais de compras ESG. Quer dizer, como é que o Estado de São Paulo,
vai colocar a lupa dele para justamente através desse fomento, né, de CAPEX, falar, olha, vamos comprar dispositivos médicos e vamos considerar nessas compras a adoção, atendimento de critérios ESG. Como é que vai ser essa jornada de compras públicas? Você tem alguma coisa para dizer para a gente a respeito disso? Bom, primeiro, ótima pergunta, Pedro. E aí, eu estava me lembrando que faltou eu falar um último ponto como Estado indutor, de fato, desse mercado, né? A gente tem discutido muito a questão de inovação e fazendo um paralelo e um exemplo muito claro, porque a gente tem a lei de contratação para a inovação e que ainda é um tabu dos próprios municípios que são compradores, que são importantes instrumentos de fomento, mas também do Estado. Então, antes até de chegar na nova lei de licitação, especialmente, de novo, equipamentos que a gente está falando, cada um deles com a sua especificidade, mas tem uma forma, as startups de saúde, enfim, todo esse processo de inovação, a gente tem mecanismos muito claros e a gente precisa cada vez mais ser um Estado indutor disso. E para isso, especificamente na parte de inovação, a gente está fazendo duas coisas. Uma delas é o Tecnocidades, onde a gente leva para os municípios conhecimentos relacionados à tecnologia digital. E bobeira, assim, para a gente ter uma telemedicina, eu preciso que o município esteja com 5G. Eu preciso que ele tenha qualidade de internet. Então, a gente já começou, a gente está fazendo um roadshow, porque para a instalação, não sei se todo mundo sabe, mas para a instalação da antena 5G, o município precisa de uma legislação própria para regulamentar a implantação das antenas. Então, o que a gente está fazendo? Preparando essa base, Pedro. A gente está fazendo essa rodada com os municípios, ensinando para eles, olha, mude essa lei, está aqui o modelo, toca aí que o 5G vai chegar na sua cidade. Fora isso, a gente pega na mão de outra forma. O que eu vou fazer com 5G? Ótimo, né? Todo mundo sabe que o celularzinho dele vai estar funcionando, mas quais são os benefícios efetivos para que você crie uma cidade mais inteligente? Então, a gente juntou todos os prestadores de comunicação, TIM, Claro, Vivo, enfim, todos os que participam, inclusive a Associação das Pequenas Provedoras, porque muita cidade de interior tem a fibra ótica de pequeno provedor, não é dos grandes, para que a gente possa levar e levando dispositivos, por exemplo, os postes de iluminação que viram inteligentes. Então, eles captam sons, captam imagens, captam qualquer tipo de sensor possível para gerar inteligência de dados para os municípios para tomada de decisão. Então, a gente leva essa informação pegando no braço, pegando ele pela mão e falando, vem cá comigo que eu vou te mostrar o caminho. E é a nossa responsabilidade também. Então, quando a gente começa a entrar nesse processo, ensinar eles, então, como ser demandante de inovação e como contratar a inovação, da mesma forma a gente tem que fazer com esse tipo de contratação. Por quê? De fato, o Estado como um todo, Estado, digo, o agente Estado, seja qualquer um das suas esferas federativas, a gente tem duas modalidades diferentes de compra também, que se diferenciam da licitação comum. Você, em grande parte, tem que separar um percentual para a compra do micro e pequeno. Então, você tem um pedacinho ali que muitas vezes tem que ir para essas pequenas e você tem um pedaço para compras sustentáveis, que garante com que você possa, do preço base que a pessoa tem, então lembrando que o governo paga sempre o menor preço de acordo com a licitação e aí tem outras modalidades mais específicas ou aquelas que têm o preço versus técnica. Né? Então, sem ser muito tecnicista aqui com vocês, mas basicamente é isso. Então, quando é uma compra sustentável, ele consegue adicionar um valor no preço que ele continua tendo pega o preço mais baixo, adiciona o percentual, se ele bate esse preço, ele ainda pode ser o fornecedor. Então, tem mecanismos possíveis para a gente adicionar, mas aí eu acho que tem uma questão mais complexa em relação à sustentabilidade e talvez a Gabriela, que tem bastante experiência, saiba dizer muito sobre essa questão, que talvez tenha sido a linha do que o Pedro perguntou. Quem, de fato, vai afirmar que essa pessoa é ESG e, portanto, a gente consiga dar algum benefício nas compras públicas. Né? É um sistema que ainda precisa ser, de fato, catalisado. A gente precisa transformar toda essa mistura aqui em algo que vá ficar concreto. Né? Então, sustentabilidade, produtos sustentáveis hoje que são qualificados para compra, você tem, e dando um exemplo muito
bruto, mas é verdade, assim, é papel reciclável. Sim, são produtos nesse sentido que hoje são comprados. Mas a gente precisa criar, aí sim, fortalecer a cadeia, fortalecer o discurso ESG e as entregas concretas e reais para que a gente possa, tendo uma certificação, tendo um processo de validação, aí sim criar uma política de inclusão, uma política de colocá-los dentro do sistema. E isso é um processo bastante complexo, mas que a gente, e aí isso é uma provocação, Pedro, que eu tenho falado muito disso agora com o time. A gente está numa fase de planejamento para os próximos 4 anos, o plurianual. E a gente tem uma lei chamada Selo de Diversidade. Falo muito bem. Vamos pensar todos juntos. Qual o valor para uma empresa de um selo provido pelo Estado que vai garantir a diversidade? Nós precisamos perguntar, primeiro de tudo. Né? Vou dar um exemplo. A gente tem a Great Place to Work. Muitas empresas vão atrás de realmente ter essa certificação porque é importante para elas, porque é importante para os stakeholders delas. Mas e as médias empresas? Será que estão tão preocupadas? E as empresas pequenininhas? Será que elas estão preocupadas? Então, a gente tem que desenhar realmente, se o selo fizer sentido para o mercado, a gente tem mecanismos de controle, mas e aí é um cuidado que a gente tem que ter, e aí, enfim, entra um pouco no ESG sim, mas, de novo, eu acho que a gente tem que ser muito responsável nesse processo, é que se a gente deixa um selo amplo, a gente está falando da pessoa ter, e desculpem a forma como eu vou falar isso, mas ter uma minoria de estimação. E a gente não vai estar criando políticas afirmativas. Então, não basta a gente obrigar, ou a gente pedir, ou a gente demandar que tenham mais mulheres nos conselhos, que tenham mais pessoas pretas nos espaços. A gente tem que ter políticas afirmativas, que, uma vez que haja o treinamento eventual antirracista, haja realmente uma integração de população de minoria nas empresas. Um exemplo também que a gente está trabalhando, que tenha um emprego de egressos dentro das empresas, das indústrias. Por que egressos? Porque entre 80% e 90% da população de rua é egresso. Se a gente não trata ele na saída, a gente está criando uma sociedade totalmente desigual e de pessoas que não têm para onde, não tem o que fazer. Eles saem da cadeia, eles não veem oportunidade, onde eles ficam? Literalmente na rua. Então, essas políticas afirmativas que a gente precisa começar a fortalecer para ter. Eu, honestamente, não sei se é um selo que vai fazer a diferença disso. Mas sim a gente fazer uma mobilização setorial para que a gente consiga entender que tratar de diversidade, tratar de ESG, tratar desses temas vai muito além de uma narrativa, de um discurso. Ele vai de encontro na construção da sociedade que a gente quer, de ter a maturidade, como foi muito bem colocado, da responsabilidade que a gente tem um com o outro. Né? Às vezes o governo vai criar um selo para isso, mas as empresas estão a fim de fazer? Pô, se tiver, eu faço agora, a gente faz hoje, a gente cria um incentivo, a gente dá benefício, a gente monta isso, mas a gente precisa induzir. E para isso a gente precisa trabalhar todo mundo junto para construir, de fato, que seja não só uma narrativa, mas que seja uma ação real. Então, Pedro, eu acho que tem caminhos possíveis, as leis, a lei de compras, a lei de inovação, a lei de licitação, enfim, incluir tudo isso, tem caminhos. O problema ainda é quem garante que aquilo realmente é um produto ESG. E aí eu vou passar para a Gabriela, só pegando esse gancho, o Daniel mencionou sobre o case lá dos ventiladores, né? E a oportunidade, né? A tese de negócio de investimento a partir, né, de uma realidade do Cone Sul aqui. E o que a gente vê é essa definição de quem define o que é sustentável. Hoje a gente sofre muito a importação de conceitos, por exemplo, da Europa, que talvez é a sociedade mais avançada, né, nessas determinações de sustentabilidade, de selos. E a gente está trazendo talvez isso para o Brasil sem uma análise crítica da nossa realidade. Talvez por uma busca cega por um selo que te dê uma qualidade e sem justamente ter esse sustentável que você mencionou. Então, acho que essa criação, né, a partir da nossa realidade, do que a gente tem de predicados, como a gente modifica a nossa sociedade, seria essencial. Olha, o nosso tempo está indo, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar pelos nossos palestrantes, vou começar na ordem que a gente começou, né, para suas considerações e a gente vai fechando. Pode ser assim? Então vai lá, Gabi. Pode, a Juliana trouxe uma provocação aqui, eu não me aguento, eu fico aqui me mexendo.
brinco que eu vou fazer uma declaração, eu estou igual o Daniel e a Juliana hoje, um pouco polêmica, assim, eu sou meio cética com relação a selos, sabe? Americanas tinha muitos selos, não é? Né? Mas é importante dizer que a gente tem movimentos empresariais que são muito importantes e que servem muito como guias, especialmente para quem não sabe por onde começar ou para quem quer, enfim, implementar, que são o movimento Capitalismo Consciente, o Sistema B, os próprios ODS da ONU, né? Você incorporar os ODS à sua estratégia de negócio é um bom caminho. O Fórum Econômico Mundial estabeleceu métricas para você também trazer essas questões para o seu negócio. Então, você tem muito material bom, você tem um pessoal muito atuante, né? Mas selos, não sei. Não sei, eu brinco que eu acho que quem vai dar o selo para as empresas, no final das contas, é a sociedade. São as pessoas, são os consumidores, as pessoas que vão comprar teu serviço, teu produto, enfim, acho que o fim último é isso, né? Mas eu sou otimista igual o Daniel, assim, acho que a gente está avançando muito, só o fato de a gente estar aqui conversando sobre isso, né? E para não me alongar mais, que a gente já estourou o tempo, eu quero agradecer imensamente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Jorge, mais uma vez, a Abimed. E, enfim, era isso, um prazer estar aqui dividindo o painel com o Daniel, com a Juliana e com você, Pedro. Amém por ter falado isso das certificações, eu concordo. Eu deixo aqui como última mensagem que ESG, eu acredito profundamente, não é uma oportunidade de mercado, é uma crença, uma visão de mundo, é um credo. Você acreditar, e eu acho que só vai prosperar, e por isso meu comentário sobre o greenwash, eu acho que só vai prosperar, só vai entregar quem realmente acreditar. Não é e por isso a certificação é um problema, não é um checklist. Porque sempre vão aparecer novas caixinhas a serem preenchidas. É uma revisão constante, é um aprendizado constante. E uma forma de aprender também, quem está afim ou quem não está afim de fazer isso de verdade, pega os relatórios de sustentabilidade. Quem mostrar que está tudo perfeito, não está afim de verdade. Quem mostrar que é um processo e que está aprendendo, e melhor ainda, se falar onde ainda precisa melhorar, aí você tem alguém que está fazendo isso certo. É um caminho, vai demorar anos até a gente aprender a fazer isso, mas a gente tem que dar o primeiro passo e estão sendo dados. E é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, excelente painel. Obrigado pela paciência de vocês até agora. Valeu. Juliana, seu encerramento. Bom, super legal debater aqui com vocês. Bastante feliz. Obrigada, Abimed, pelo convite, Jorge. Só finalizar aqui dizendo que, de fato, assim, a gente tem uma responsabilidade tremenda que ela é conjunta, né? E a gente precisa ter a maturidade de discutir esses assuntos. Eu sou muito cética também em alguns caminhos, mas aí, Daniel, você foi polêmico dizendo que do greenwash, mas eu sempre gosto também de ver o problema como um possível caminho e como a gente pode melhorar e aprender em cima dele. O fato das pessoas estarem percebendo o greenwash quer dizer que está precisando de uma governança, que está precisando de uma transparência e que isso faz com que a gente tenha provocações e a gente já tem a história da tokenização, a gente já tem a história de, enfim, criação de títulos e por aí vai. Então, isso sempre é uma oportunidade, né? E de novo, assim, talvez a gente trabalhar ESG, considerando que é uma coisa cravada, que é uma coisa escrita em pedra, e, de novo, do ponto de vista de governo, se eu tomar qualquer iniciativa partindo do pressuposto que é uma coisa imutável, a gente não vai fazer dar certo. Sim, não tem como dar certo, porque aí, vamos falar que a gente aprova hoje uma lei, um decreto, uma resolução, alguma coisa que vá destinar algo para o ESG, amanhã tem um conceito novo e a gente tem mais uns 5 anos para conseguir alterar de novo. Sim, o governo não é uma máquina rápida de se movimentar. Por isso, de novo, eu jogo aqui a provocação que a sociedade precisa estar unida para que a gente consiga trazer soluções. A gente pode criar os caminhos, pode criar incentivo, a gente pode ser indutor, de fato, de que essa mudança aconteça. E falo isso só para finalizar, quando a gente fez
o Estado de São Paulo ele é signatário do Race to Zero, ou seja, até 2050 o objetivo é a gente zerar as nossas emissões. E quando a gente fez essa assinatura, eu fui bastante provocativa ali também, no sentido de não adianta a gente fazer um pacto do Estado se a sociedade não estiver comprometida. E aí a gente começou a fazer vários movimentos para que a gente pudesse induzir. E a partir dessa lupa, todos os investimentos que deveriam entrar em São Paulo deveriam, de alguma forma, estar comprometidos também com essa transição. E aí a palavra transição, para mim, é a palavra que eu quero deixar por fim. Não adianta também eu só fomentar as empresas que já nascem verde, que já são verdes. Eu preciso fazer com que a indústria, por exemplo, química, a indústria que são mais poluidoras, façam o seu processo de transição. O que é novo está nascendo verde, ótimo, mas a gente tem um passivo aí. A gente precisa fazer com que essas empresas possam ter condições de transicionar. Então, tirando agora o chapéu de governo e falando como Juliana, que é engenheira ambiental, enfim, eu escolheria sim fomentar e estimular e investir na transição, ao invés de só bater palma para aqueles que já estão fazendo certo. E eu acho que é uma missão de todo mundo aqui também ajudar as pessoas, as indústrias, as empresas, quem quer que seja, a atuar nesse processo. Isso, com toda certeza, vai fazer diferença para a gente. Obrigada. Bom, eu queria primeiro agradecer muito ao Daniel, ao Juliana, ao Pedro, à Gabriela por esse debate. Acho que é um início, é um tema que eu entendo que o papel das associações são muito importantes nesse sentido, porque é uma possibilidade do coletivo aprender junto, do coletivo debater e do coletivo de empresas de um setor atuar em uma mesma linha. A gente tem empresas multinacionais e tem microempreendedores, mas são todos no mesmo setor. Então, se a gente tiver um mínimo de raciocínio igual de onde a gente quer chegar como setor, vai facilitar cada vez mais a busca a chegar numa perfeição a gente não vai conseguir, mas numa evolução ao longo do tempo. Né? E a ABIMED tem como um dos eixos estratégicos exatamente o ESG, e é um conceito que a gente procura disseminar não só no próprio eixo ESG, mas em qualquer atuação da ABIMED que a gente possa ver alguma melhoria na governança, na inclusão de alguma forma. Então a gente estimula isso muito dentro é um projeto que o Fernando, o presidente, tem como meta, como eixo estratégico, como eu falei, da associação. E eu acredito muito nesse... A gente tem um comitê próprio de ESG, que o Pedro nos ajuda muito. A ideia é cada vez melhorar e trazer mais associadas para esse comitê, para a gente discutir uma estratégia com o setor de dispositivo médico. A ABIMED representa 65% do setor. Então, acho que é um peso muito importante e é uma voz que pode ajudar muito nessa discussão no Estado de São Paulo, no governo federal, na iniciativa privada, buscando parceiros ou olhando para parceiros, potenciais parceiros das empresas associadas da gente que tenham uma visão parecida com a nossa. Então, eu queria mais uma vez agradecer aos palestrantes, agradecer a todos que estão aqui agora, pedir desculpa pelo atraso, mas o trânsito hoje não ajudou ninguém, e colocando a ABIMED à disposição no que precisar para essa questão e para as outras que a gente atua. Obrigado a todos.